Você sabia, amados, que o Espírito Santo nos ensina? Você sabia, por exemplo, que lá em João, capítulo 14, o versículo 26, está dizendo assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto tenho dito. Você sabia que essa é uma das funções do Espírito Santo? Muito bem, amados. Eu sou o pastor Fábio Passos. Eu quero dizer aqui que é um grande prazer, uma grande honra poder estar semeando essa palavra, esse conteúdo na sua vida. E eu quero te pedir que antes que nós avançamos para esse processo, que você possa estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho, que você possa estar dando like, para que você possa ser junto comigo um propagador do Evangelho do Senhor. Vamos lá? João capítulo 14, o Evangelho de João capítulo 14, versículo 26, está dizendo que ele nos ensinará. E agora também eu anotei aqui João capítulo 16 e o versículo 13 a 15 também vai testificar algo extremamente relevante para nós, que vai estar dizendo assim: Contudo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Olha só, o versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Meus amados, é muito importante você entender o processo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um mestre que vem agora com a função habitar dentro de nós, após confessarmos o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, como um mestre para testificar e reafirmar que Jesus, o Cristo, ele continua sendo o ontem, o hoje e será para sempre. Então, ou seja, Jesus continua ativo com as suas obras. De que forma? Na forma em que nós, como homens de Deus, nós agora manifestamos os dons que nós recebemos. Então, diante dos dons, é uma maneira de ser testificado que o Senhor Jesus Cristo continua atuando, o Senhor Jesus Cristo continua curando, o Senhor Jesus Cristo continua fazendo as obras e maravilhas. Então, é por isso agora que nós precisamos entender que o Espírito Santo ele tem uma função maravilhosa. E a função maravilhosa é reafirmar que o Senhor Jesus Cristo, que a obra do Senhor Jesus Cristo, ela foi muito bem feita. Por isso, eu quero trazer com você em 1 Coríntios, você pode estar abrindo a palavra aqui comigo, 1 Coríntios, vamos ver aqui, capítulo 1 e o versículo 5 a 7. Vai estar dizendo assim: Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Então eu anotei aqui uma situação que eu acho que é muito importante. A palavra enriquecido no grego, né? Sempre a gente falar no grego é um pouco difícil. Então está aqui dizendo plautzo. Então, ou seja, o que significa essa palavra enriquecido no grego? Então, significa extremamente rico. Então, olha como fica essa palavra. Porque em tudo foste extremamente rico, nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Ou seja, recebemos uma riqueza da palavra de Deus e do conhecimento do Pai através do Espírito Santo que habita em nós. Então, diante disso, olha o versículo 6. Porque o testemunho de Cristo foi o quê? Confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, isso é muito relevante para que a gente possa entender aquilo que a palavra do Senhor ela está falando conosco, porque pelos dons o Espírito Santo confirma Jesus. Então, olha só, vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 2, agora só virar a página, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, e a gente vai começar a entender. Olha o que diz, versículo 9 e 10. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, há algo infinito para aqueles que a gente não consegue nem imaginar, mensurar aquilo que Deus tem para nós.
Agora olha o versículo 10. Deus, porém, revelou-as a nós pelo quem? Pelo Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele penetra inclusive as profundezas do Pai, de Deus, e automaticamente ele traz agora para testificar em nós. Então, ou seja, conforme o nosso nível de fé, conforme o nosso nível de entendimento, a gente vai estando mais aberto para receber aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Mas e agora, realmente, será que nós conseguimos entender aquilo que o Espírito Santo traz em nós, direcionado? Será que nós temos uma mente que nos proporciona isso? Olha o que diz a palavra do Senhor. Agora diz assim, ó, por quê? Versículo 16. Então, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meus amados, entenda aí o seguinte, o Espírito Santo, ele vem agora, através dos dons, confirmar a existência do Senhor, através da testificação. A Bíblia é inspirada pelo Senhor, ou seja, o Espírito Santo inspirou a palavra. Homens santos estavam ali para poder ser testificado, inspirado para mencionar a palavra. Agora, o Espírito Santo, ele está como um ajudador em nós. Ele está agora disponível para nos treinar. O Espírito Santo, ele é um treinador, por isso ele quer te treinar, por isso ele quer te ajudar nas suas fraquezas, por isso você precisa denunciar o seu pecado, por isso você precisa denunciar aquele pecado de estimação. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, se ele está em você, se você confessou o Senhor como o único suficiente Salvador, ele já sabe das suas fraquezas, ele já sabe do que você passa, mas saiba, amados, que o Espírito Santo, ele é poderoso para poder te ensinar. Sabe por quê? Porque quando você recebeu agora o selo do Espírito Santo em sua vida, confessando, e você foi vivificado no Espírito que estava morto pelo pecado lá da dispensação da inocência em Adão e Eva, agora você tem a qualidade não só de manifestar o fruto do Espírito, mas você tem a qualidade de ter a mente de Cristo. Por isso, meus amados, agora com a mente de Cristo, você está apto a entender aquilo que o Espírito Santo, ele vem revelando para vós. Por isso o Espírito Santo, ele é um mestre e ele está sempre disponível para nos revelar. Consulte o Espírito Santo. Ele está disponível como um ajudador, como um treinador. Ele está disponível como um mestre para poder te ensinar as boas novas do Senhor, porque agora sim, você tem a capacidade, pois você já tem, assim como eu, a mente de Cristo. Um shalom, amados, um beijo no coração e nos vemos nos próximos vídeos.